Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar mais um início ao nosso estudo sobre Daniel. Nós iremos falar sobre a estátua de ouro, né, que o rei fez em Nabucodonosor. Está em Daniel 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. E o rei Nabucodonosor mandou juntar, todos os cantores, tesoureiros, conselheiros, oficiais, governadores de todas as províncias, para que viesse a consagração dessa estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Essa estátua era do Nabucodonosor, viu, gente? Então se juntaram, todos, e ninguém falava não para ele, porque ele se achava um Deus. Ajuntou todo mundo e foram lá para fazer a inauguração da estátua. Cada vez que tocava o som da buzina, todos eram obrigados a se prostrar diante dessa estátua e adorar o rei Nabucodonosor. Mas tinha alguém lá no meio deles que se recusara a fazer isso. E o rei não ficou sabendo e não gostou, Não gostou porque ele não adorou o Nabucodonosor como se fosse um deus. Quem era? Era Daniel e seus amigos. Mas Daniel se negou a adorar essa estátua. Por causa disso, Nabucodonosor mandou que jogasse Daniel e seus amigos numa fornalha ardente, uma fornalha 7 vezes mais forte, Nabucodonosor estava muito furioso. Como alguém podia desafiar ele, se ele era um deus na terra, Esses jovens foram absolutamente guardados do fogo e do calor intenso por Deus e seus anjos, Somente a corda que os amarrava foi queimada. A proteção de Deus, transcende a tudo o que podemos imaginar. Nós ficamos imaginando como foi difícil para o Daniel. Ele era de família nobre, gente? Conviver com uma pessoa tão autoritária, que todo mundo tinha que achar que ele era um deus e fazer tudo o que ele queria. Era muito difícil, E tinha que ter muita fé em Deus mesmo. Mas aí vocês acham que isso aí foi a última coisa ruim que fizeram com ele? Não, Não foi a última coisa. Fizeram mais coisas ruins também. Mas aí, depois disso, eles foram tirados da fornalha ardente. O Nabucodonosor ficou muito admirado, Porque eles não morreram e eles viram que ele tinha um Deus mesmo poderoso, Que podia guardar eles de todo o mal que eles planejaram, Mas aí aconteceu o seguinte: teve muitas coisas ainda que sucederam depois disso, Por exemplo, ele tinha vários. Daniel, ele tinha muita visão, ele era muito usado por Deus, ele tinha muita visão e Deus mostrava para ele em sonhos tudo o que poderia acontecer. E ele era o único que sabia falar para o rei o que ia realmente acontecer. Mesmo assim, ele era ameaçado diariamente, Então, certo dia, o rei fez um banquete. O rei Belsazar deu um grande banquete a mais de 1000 pessoas, E beberam vinho, beberam tudo. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Eles beberam nos vasos que era da igreja, do templo. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados, da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam vinhos
deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de prata, de pedra. Na mesma hora que eles fizeram isso, apareceram os dedos de mão de homem e escrevia: defronte do castiçal, na estucada parede do Palácio Real, na parede, né? Perto do castiçal. Apareceu o quê? Então se mudou o semblante do rei. Ele ficou meio com medo também, né? E, e seus joelhos começaram a bater um no outro. E ordenou ao rei com força que se introduzisse imediatamente os astrólogos, caldeus, adivinhadores, sábios, todos sábios, para ler o que essa mão tinha escrito, né? Mas daí ninguém conseguiu falar o que estava escrito. A rainha, né, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou: ó rei, vive para sempre, não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria. E esse homem era quem? Daniel, né? Que por Daniel, que tem um espírito excelente, ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas. Tanto ele interpretava os sonhos, né, como ele explicava também para as pessoas, ele via também. E aí eles mandaram chamar ele. Aí ele vendo o que aconteceu, né, logo em seguida, né, foi enviado. Eu vou pular um pouquinho aqui. Aí o Daniel falou para ele assim: então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se na escritura: esta, pois, é a escritura que se Ufarzim. Esta é a interpretação daquilo, Mene. Contou Deus o teu reino, quer dizer, pesado foste na balança. Deus pesa na balança. Pesa tudo que você faz na balança. Então, Pérez, quer dizer dividido, né? Dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestisse Daniel de púrpura, né? E colocasse uma cadeia de ouro ao pescoço dele, que era uma corrente, né? E o programasse como o terceiro dominador do rei, que ele havia de ser, né? Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos caldeus, foi morto. Mas logo em seguida houve outra. Eu estou resumindo a história, porque é muito comprida, viu, gente? Daniel, aí foi Dário, né? Daí ele já era Dário que estava governando. E com a morte, né? Com a morte de Belsassar. E Dário também mandou colocar o Daniel também nas covas dos leões, né? Por que ele mandou? Porque também ele não adorava outro Deus, ele não fazia as coisas erradas, ele era uma pessoa que amava Deus acima de tudo e de todos, né? Então, por isso, ele era muito perseguido. Ele era muito... História, a gente pode ver que esses reis, todos eles eram o quê? Eles eram grandes o quê? Autoritário, né? Eles usavam muita autoridade deles para dominar as pessoas, dominar todo mundo. Aquilo que eles mandassem, eles podiam ser mortos. As pessoas, a maioria, ninguém falava não para eles, né? E ele ficava muito indignado porque Daniel falava não. Daniel enfrentava eles. Nabucodonosor, ele era extremamente orgulhoso, né? Orgulhoso. Ele não aceitava não.
ele dominava todo mundo. Ele não era um líder, né? Ele era um dominador. Então, nós vamos ver aqui, eu vou ler rapidinho para vocês. Tem uma dominador, é aquele que manda com força, que quer que as pessoas, subjuga as pessoas. Agora, um líder de verdade. O que é um líder de verdade? Né? Uma liderança é a qualidade de quem pensa que o desejo deve ser digno de confiança e que faz parte da equipe, mas com papel fundamental de direcionar os esforços para o bom andamento dos trabalhos de um país, de qualquer coisa, né? É um fenômeno capaz de modificar intencionalmente os comportamentos de outras pessoas ou de pequenos grupos ou até mesmo de uma nação. Ele não precisa colocar medo nas pessoas para cumprir aquilo que ele deseja, porque ele é um líder nato. E a gente vê nessa história aqui do Daniel que ele conviveu a vida toda praticamente com pessoas manipuladoras, né? Autoritarismo. E ele, mesmo vivendo no meio desse, ele conseguiu, gente, sobressair porque Deus estava com ele, né? Deus nunca abandonou ele, mesmo ele estando longe da família dele, estando longe de tudo aquilo que ele amava, Deus protegia ele. Então nós vamos fazer uma oração, tá? Uma oração muito importante. Vocês fecham o olho, pensa com muita fé, né? Vocês vão falar assim, vocês colocam o seu nome, eu vou colocar o meu. Eu, Tereza, em nome e no poder do sangue de Jesus, né? Coloco todo o mal que as pessoas desejam contra mim debaixo do pé da cruz do Calvário. E peço a Ti, meu Deus, que caia por terra todas as muralhas de murmurações, de comodismo, avareza, luxúria, indiferença, intolerância, impaciência, agitação, irritação, de insônia, pesadelo, histeria, frustração, pensamento de suicídio, de fracasso, humilhação, rejeição, de homicídios, de morte, de autoculpa, autopiedade, destruição, condenação, negativismo. Peço a Ti, meu Pai, que tira toda essa tristeza, carência, frieza, desilusão, estresse, cansaço, que seja derrubado todas as muralhas de toda herança negativa que eu trago dos meus antepassados, que pelo poder de Deus, que o Senhor vai abençoando esse dia, vai abençoando todos aqueles que estão fazendo aniversário nesse dia, Senhor, que o Senhor vai passeando dentro dos hospitais, Senhor amado, com seus anjos, Senhor, e vai visitando cada doente nessa manhã, Senhor, que o Senhor vai fazendo um grande mover, meu Pai, na UTI, na CTI, Senhor, naquelas pessoas que estão acamadas há muito tempo, Senhor, que o Senhor vai passando na frente, meu Pai, vai tirando, Senhor amado, toda a tristeza, toda a dor, Senhor, que o Senhor abençoe as crianças que estão internadas também, meu Pai, abençoe o nosso país, abençoe o nosso dia, quebra toda a muralha do desentendimento dentro das casas, Senhor, que o Senhor faça um grande mover, meu Pai, vai tirando, Senhor amado, essas pessoas, Senhor, que está sendo perseguida, sendo humilhada, Senhor, que o Senhor passa na frente, meu Pai, vai abençoando o nosso presidente, abençoe aqueles que estão sofrendo do coração, que sofre, Senhor amado, dos pulmões, que o Senhor vai tirando, Senhor amado, toda a doença, vai limpando, vai lavando o pulmão, Senhor, no poder de Deus e no sangue de Jesus. Vai tirando essas pessoas que estão em coma profundo, meu Pai. Vai abençoando grandemente no sangue de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, tá? E até amanhã, se Deus quiser. E fica com Deus. A história de Daniel, gente, ela é um pouquinho comprida. Então, eu estou resumindo as partes mais assim relevantes, mas vocês podem ler ela na íntegra, tá? Que vocês vão gostar muito de ler
e vai ficar por dentro da história, tá bom? Obrigada e até amanhã e fique com Deus.